Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Na paz do Pai e do Messias? É isso aí. Ó, quem tá comigo é o Paulo. Fala oi pra eles, o Paulo. É isso aí, meus queridos. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2019. Mó frio do caramba, que chuvoso. E estamos aqui conversando um pouquinho com vocês. É isso aí. Tudo na paz, meus irmãos. Tudo tranquilo. É nóis, que é nóis. Tamo junto e misturado sempre. Tô de boa na lagoa. Tô de pé, como diz o José. Suave na nave. É isso aí. É nóis, que é nóis. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9 e versículo número 10. Diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Quem está com o Pai dá frutos, né? Quem faz a vontade do Pai está sempre crescendo, sempre dando frutos, frutos dos bons. É isso aí. Ele aqui une a expressão, o apóstolo Paulo une a expressão de um desejo sincero. Nos versos anteriores, ele havia declarado as promessas ou mostrado o que tínhamos o direito de esperar como consequências da liberalidade. Ele aqui une a expressão de um desejo sincero de que eles mesmos experimentem isso. A ideia é que quando um homem espalha sementes em seu campo, o Pai lhe fornece os meios de semear novamente. Ele não apenas lhes dá uma colheita para suprir suas necessidades, mas também o abençoa, dando-lhe a capacidade de semear novamente. Tal era o desejo benevolente de Paulo. Ele desejava não apenas que o Pai suprisse suas necessidades de retorno, mas desejava também que lhes desse a capacidade de fazer o bem novamente. Que ele iria fornecer-lhes os meios de benevolência futura. Ele reconhece o Pai como fonte de todo o aumento e deseja que lhe possam experimentar os resultados de tal aumento. Talvez nesta linguagem haja uma alusão a Isaías 4:10, e a ideia é que o Pai que fornece por sua providência a semente para o semeador. Da mesma forma, ele vai fornecer-lhe os meios de você fazer o bem. Multiplique sua semente semeada, aumente seus meios de fazer o bem, faça o resultado de todos os seus benefícios tão abundantes que você possa ter os meios de fazer o bem novamente e em maior escala, à medida que a semente semeada na terra seja aumentada, de tal maneira que o fazendeiro possa ter os meios de semear mais abundantemente. Nunca esquecer de fazer o bem, sempre fazendo o bem, sem olhar quem. Aumente os frutos de sua justiça. Aumente os frutos de sua justiça. Isso evidentemente significa os resultados e efeitos de sua benevolência. A palavra Pai se refere à sua liberalidade, e o desejo do apóstolo Paulo é que abundem os resultados de sua benevolência, para que eles tenham os meios de fazer o bem extensivo e possa ser o meio de defender a felicidade de longe. Sempre fazendo o bem, meus irmãos, sem olhar a quem. O bem tem que ser acima de tudo, senão você não vai ver o nosso Pai. O maior propósito da igreja, que somos nós, no mundo, é promover o crescimento do reino do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso amado Papai.
O Messias, certa vez, falando do reino, disse: o reino do nosso Pai é semelhante a um tesouro escondido num campo. Mateus 13:44. Hoje o Pai tem esse reino para cada um de nós. Você faz parte do reino do Pai. Nesse reino, a paz e a justiça. Em Mateus 18, o Messias está descrevendo algumas das condições para que possamos entrar no reino e participar do reino do nosso Pai. Vejamos então, meus queridos. Ser como uma criança. Aí, ó. Você só vai pro reino do Pai, fazer parte dele, dar um beijo nele, brincar com ele lá no céu, que ele vai visitar a tua casa lá, que lá o céu é maravilhoso, é magnífico. Você só vai para lá, meus irmãos, se você for como uma criança, viu? Se você não for como uma criança, meu, esquece. Lá não tem lugar para você não, tem que ser como uma criança. Assim que o Messias está falando aqui, ó. Ser como uma criança é a principal condição para entrarmos no reino do nosso Pai. Vejamos o que o Messias que quer nos ensinar quando nos manda ser como crianças. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a criança não é dominada por ambições. Uma criança não é ambiciosa, meus irmãos. Mateus 18:1, aqui, ó. Naquela hora aproximaram-se o Messias, os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Olha, o Messias fala. O discípulo perguntou para ele: quem é o maior no reino dos céus? Aí o Messias vai falar daqui a pouco. Estavam em volta do Messias os discípulos e aqueles homens lá, que estavam lá, um monte de gente junto dele. Aqueles homens andavam com o Messias, viviam com o Messias e estavam com eles todos os dias. Os discípulos, mais uma galera lá, um monte de gente. Vários meses juntos, estavam todo o tempo, todos os dias e vários meses juntos. Aprendiam com o Messias a ter uma vida simples e amarem ao próximo e ao Pai. Porém, alguns dos discípulos estavam preocupados com promoções e posições importantes dentro do reino do Messias. Lá no meio um deles lá do grupo queria ser maior que o Messias, queria ter nível hierárquicos, queria ter hierarquia lá, né? Não obedeciam direito. Os discípulos perguntam: quem é o maior no reino do nosso Pai? Essa pergunta demonstra que alguns discípulos estavam seguindo o Messias com interesses em promoção pessoal, conquista de sucesso e de posições importantes, certo? Essa pergunta também revela que a motivação de alguns discípulos para servir ao Pai estava errada. A ambição é um sentimento que move milhões de corações. A ambição é muitas das vezes o sentimento que faz uma pessoa nunca se contentar com o que ganha e viver eternamente insatisfeito. Tá vendo? Sempre querendo ter mais e mais e mais. A ambição é sentimento que faz o homem esquecer que ele nada trouxe para o mundo e nada vai levar. Olha, e nada vai levar dele quando morrer. No Éden foi a ambição que destruiu o homem e o fez pecar contra o nosso Pai. A ambição faz pessoas e até anjos quererem ser maior que o nosso Pai. Tá vendo? Ambicioso não tem jeito. O amor ao dinheiro, o amor às coisas deste mundo, cara, vai ser meio difícil, hein, gente? Entrar no céu, pessoas assim. Não tô julgando ninguém, mas é o que está escrito, entendeu? Muitas pessoas hoje estão vendo o reino do nosso Pai como esses discípulos. Esses discípulos estavam preocupados com hierarquias, posições e vantagens. Tá vendo? Em João capítulo 13, em versículo 3, do 1 ao 7, vai fazer ilustração. Vou fazer uma ilustração. Parece que estou vendo aquela sala onde o Messias estava com os discípulos. Vejo ali os discípulos preocupados com questões da vida humana. E ali no cantinho daquela sala permanecia
uma toalha e uma bacia cheia de água. Nenhum dos 12 discípulos teve a iniciativa de servir. Vejo ali naquela sala os discípulos preocupados com as posições e as hierarquias dentro do corpo do nosso Messias. Com quem entre eles está o mais importante? Porém, a toalha e a bacia estão cheias de água lá no canto. Nenhum dos 12 discípulos teve a iniciativa de servir. Vejo ali naquela sala os discípulos preocupados com as posições e as hierarquias dentro do corpo do Messias, com quem entre eles era o mais importante. Porém, a toalha e a bacia cheia de água continuava ali. Ninguém queria servir. De repente, algo inesperado aconteceu. E vai acontecer. O próprio Messias se levanta, pega a toalha e o balde cheio de água, e então começa a lavar os pés dos discípulos. Naquela sala, surge alguém que queria servir? A pergunta é: naquela sala, surge alguém que queria servir? Meus irmãos, para ver o Messias, tem que ser servo. Vamos ser servos, meus irmãos. Nesse restinho de minutos, de segundos, de horas e de tempos que temos aqui na terra, meus irmãos. Vamos servir as pessoas, ajudar as pessoas e pregar o verdadeiro evangelho, falar do Messias. Depois de lavar os pés dos discípulos, o Messias pergunta: entendeis o que eu fiz?